Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo, Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Estamos situados na Avenida Pasteur 631, Carlito, Pamplona. Amém? Queridos, quero hoje trazer uma mensagem baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 9, dos versículos de 35 ao 38. Mas antes eu quero pedir a você para que esteja dando seu joinha. Certamente você vai ver esta pregação ou no YouTube, ou no Facebook, ou ainda no Instagram. Porém, eu peço para que quando você for direcionado para o YouTube, porque na verdade nós gravamos para o YouTube, que você não deixe de dar o seu joinha. Assim você vai estar contribuindo para que o Evangelho do Senhor Jesus alcance mais pessoas. Nosso propósito aqui é trazermos o Evangelho de Jesus, colocarmos, mesmo por parte de exposição, através de uma pregação, queremos que todas as pessoas conheçam da melhor forma possível, da forma mais sadia, este Evangelho através da exposição da Palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo 9, versículos de 35 ao 38. Nós lemos assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Até aí, queridos irmãos. Algumas perguntas aqui são necessárias fazermos, embora sejam perguntas também retóricas, né? Algumas perguntas como, por exemplo, para que a igreja foi instituída? Por que a igreja foi instituída? Quem pertence a esta igreja? Perguntas também como: eu sou a igreja ou sou parte da igreja? Devem ou deveriam surgir naturalmente ao lermos a palavra de Deus, para compreendermos melhor aquilo que nós lemos, compreendermos essas doutrinas da melhor forma, a forma mais sadia e possível que possa ser transmitida. Perguntas assim nos faz entender, por exemplo, que Cristo, ele tem uma igreja, a chamada igreja glorificada, mas que ela está aqui na terra ainda militando. Igreja que, de certa forma, reunirá todos os eleitos, todos os salvos que pertencem ao Senhor. Igreja que prega, por exemplo, que nós devemos ter consciência de que somos totalmente dependentes da misericórdia, da bondade deste Deus eterno. São perguntas que, sendo feitas, poderão ser respondidas. E eu quero que você chegue a uma boa conclusão através do Papo Mais Que Reto, que nós trazemos hoje, exatamente dia 18 de janeiro de 2023. Esta pregação nós levamos domingo para a Monte Moriá e hoje nós queremos compartilhar com você. Não só com você, mas com todas as pessoas que param para ouvir o Papo Mais Que Reto. Que tudo aqui seja para a glória de Deus e não deixe que está a trazer a pregação. Se há quem deva ser reconhecido por todos aqui,
não sou eu, pastor Ronaldo, mas sim o próprio Cristo através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Vamos manter a palavra de Deus aberta, nós já lemos e agora vamos pensar no que o autor deste evangelho, Mateus, escrito segundo Mateus, ele quis transmitir para o povo de Deus. Lá no versículo 35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E eu comecei a pensar sobre o que nós lemos, preparando a pregação, buscando estudar para trazer e não ser uma pregação vazia. Eu cheguei a uma conclusão de que Jesus, ele não era uma pessoa acomodada. Ele mesmo dirá que ele veio ao mundo tocando um pouquinho na doutrina, na Trindade Santíssima. Ele veio ao mundo para isso, para morrer, se entregar. Ele se entregou voluntariamente a favor de todos os seus filhos e filhas eleitas por ele antes da fundação do mundo. Está em Efésios capítulo 1, versículo 4, nós chegamos a esta boa conclusão. E Jesus, ele estava exatamente percorrendo todas as cidades e povoados, ensinando sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, esse reino, implica em conhecermos aquilo que Jesus, ele expunha, ele revelava sobre si, ele, Cristo, e sobre o seu reino, a igreja. A igreja que está aqui agora, nós somos parte da igreja, nós não somos a igreja. Todos nós juntos, eu, pastor Ronaldo, isoladamente, não sou a igreja, mas sou parte da igreja com todos os irmãos, todos os eleitos, a salvação. Nós somos a igreja que ora aqui padece agora, mas que no plano de Deus já está glorificada. E Jesus, ele ensinava sobre o seu reino. Era ele, Jesus, que estava ensinando nas cidades, nos povoados e pregando, inclusive, diz o texto, que ele estava até mesmo ensinando nas sinagogas, pregando nas sinagogas. Há pessoas que eram enfermas fisicamente, mas também enfermas de uma das piores enfermidades que existe, que é na alma, no espírito. Aquela enfermidade incurável por qualquer uma outra pessoa, mas que somente por ele podia se trazer a cura eterna, que é a salvação. Assim nós estávamos também enfermos. E Deus, pela sua misericórdia, gratuitamente nos curou em Jesus, pela palavra. Alguém um dia falou a palavra para eu, alguém um dia falou a palavra para você, alguém na época de Jesus, o próprio Jesus falou a respeito de si, do que havia vindo fazer, mas falou também de um futuro eterno, preparado antes da fundação do mundo, cujos todos os eleitos estarão com eles, ou melhor, com ele, na eternidade. Jesus percorria todas as cidades, falando aos povoados, falando estas verdades. Nós precisamos pensar exatamente no nosso papel também, já que somos discípulos de Jesus. Ou não somos discípulos de Jesus? O discípulo faz o que o seu mestre manda. O discípulo executa aquilo que o mestre quer que seja executado. E Jesus, por sinal, quando estava sendo assento ao céu,
Ele dizia: toda autoridade me foi dada nos céus, na terra, e depois fazei discípulos de todas as nações. Talvez você diga: mas eu não posso ir para outros países. Faça aonde você está. Já tivemos oportunidade de falar a este respeito. Jesus, ele não estava acomodado, queridos. É isto que eu consigo observar no versículo 35, que ele não estava acomodado lá no seu canto. E Jesus podia. Afinal de contas, antes dele tomar corpo, carne, ossos, sangue, ter cabelos, pés, mãos, antes de ser um de nós, só não foi um de nós no pecado, porque ele não herdou o pecado original. Jesus estava lá no céu com o Pai. Recorro aqui à obra da criação, quando diz que o Espírito de Deus pairava, e Deus, ele conversa, interlocuta com alguém, né? Há uma interlocução. Façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Então, certamente Jesus estava com o Pai, com o seu Espírito, né? E algum canto que nós chamamos de céu. Ele estava bem. Ele estava bem. Ele é Deus também. Mas ele nos amou. E veio com um propósito, com uma missão de salvar o seu povo, os seus escolhidos. Jesus não veio para fazer um passeio de férias, um passeio onde pudesse descansar. Não, ele veio como homem, encarnou-se no seio da bendita Virgem Maria, se tornou um de nós para poder falar do reino, levar o reino a todos os seus, para que todos os seus aceitassem este reino com o seu plano salvífico, o Senhor dele, que é o Cristo cabeça, e assim nos dá a vida eterna. Repito, Jesus não veio fazer um tour, passeio. Ele veio para morrer em nosso lugar. Segundo, queridos, lá no versículo 36 diz: vendo as multidões, ele compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Era esta a condição do povo. E tem mais, o texto diz que não era apenas a multidão, mas as multidões. Por onde Jesus passava, ele trazia multidões. Multidões que estavam sem perspectiva, multidões que não sabiam mais para onde ir, se ia para cima, para baixo, de lado, não sabia, sem rumo, perdidas. Perdidas pelo pecado, perdidas pela doença, perdidas porque não tinha expectativa de um futuro melhor. Eram multidões que estavam como que sem pastor. Havia um sistema religioso, o judaísmo, haviam outras religiões também, pagãs, haviam, mas estas religiões não chegavam a preencher aquelas pessoas. E Jesus, ao vê-las, se compadece. A misericórdia é maior. O amor, através da misericórdia, cobriu a multidão de pecados daqueles que iriam para o inferno. Nem sempre, queridos, o sistema religioso A, B ou C nos trará paz. Principalmente aqueles sistemas que estão distantes da palavra de Deus, estão distantes da Bíblia, do que a Bíblia ensina.
está distante, é aquele sistema que tenta fazer com que o homem promova o próprio homem, aonde alguém que está enfermo espiritualmente terá condição de superar esta enfermidade que o massacra, que o leva para um canto sem fim de sofrimento. Jesus viu o sofrimento do seu povo e veio para ser o seu divino pastor. Ele se compadeceu. Eu tenho de entender, você tem de entender que somente Jesus, ele pode preencher as lacunas vazias que existem nos corações das pessoas, dos seres humanos. Somente Jesus, ele pode preencher com a felicidade, com a satisfação. Somente Jesus, ele pode trazer paz de espírito às pessoas. Não é um sistema religioso, não é um sistema político, não é um sistema humano que fará com que as pessoas tenham paz. Mas Jesus, aqueles que têm a Jesus, podem até sofrer. E Jesus disse que nós teríamos sofrimento. Mas ele venceu o mundo. Em Jesus nós temos a paz eterna. A vida de paz eterna. Louvado seja Deus, porque Ele é misericordioso. Se você não tem Jesus, ainda há solução, ainda há um caminho. Ele mesmo, Jesus, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta, disse Jesus. Quem bate e entra por ela encontrará descanso. Jesus, somente por meio dele, você poderá encontrar a paz, sentido para prosseguir na vida, para prosseguir com tranquilidade, para prosseguir com resiliência e sabermos que certos fatos acontecem, porque faz parte daquilo que aconteceu no início, na Gênesis da nossa criação. Somente em Jesus podemos encontrar a paz. E lá no verso 37, queridos, existe algo interessante que seria importante você compreender. Jesus curou nossas feridas, Jesus tornou-se o nosso caminho, mas agora ele fala algo interessante que é bom você entender. Ele fez a parte dele. Agora temos também, enquanto instrumentos na potente mão dele, nós devemos arcar com a nossa responsabilidade enquanto servos. Ele diz lá no verso 37, e então se dirigiu a seus discípulos, dizendo: a seara na verdade é grande, mas poucos trabalhadores. Vamos até o 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus nos trouxe para ele. Nós andávamos como pessoas sem rumo. Encontramos a verdadeira luz. Cristo é a verdadeira luz. Do Oriente veio a nossa salvação, nós ocidentais. Por meio de Cristo nós fomos salvos. Mas fomos salvos também para com Jesus, que não foi uma pessoa acomodada, que andou, lá no verso 35 diz que ele andava nas cidades e povoados, ensinando e pregando. Nós também somos comissionados a fazermos a mesma coisa. Certamente você não tem poder de curar uma doença mortal, mas ele tem, Jesus.
E esta doença mortal que eu me refiro não é apenas a do corpo, mas também a doença mortal, aquela que está no espírito, na alma das pessoas que não têm Cristo. Mas você, no nome de Jesus, comissionado por Ele, você pode levar a palavra que lava, que regenera, que purifica a todos os pecadores. Não estou falando desta água que nós tomamos, serviria até mesmo como uma ilustração, mas Cristo, ele é o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida. Cristo, ele é a verdadeira água pura que purifica, através da sua palavra, o pecador da morte. Ele lava, ele purifica o pecador do pecado da morte. Mas Jesus disse que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Quero te fazer uma pergunta: você está se habilitando ou está habilitado? Você já deu o seu sim a Jesus para trabalhar, para fazer parte da obra do Senhor, levando as boas notícias, levando a boa novidade que é Jesus, o Cristo de Deus, a estes pecadores que sem Cristo não obterão a verdadeira salvação? Queridos, nenhum sistema religioso, nenhum sistema político, nenhum sistema humano poderá salvar a qualquer um dos seres humanos para a eternidade. Nenhum sistema humano, nenhum sistema criado pelos seres humanos, escrito por seres humanos, com mentalidade humana, não importa se mentalidade até científica, poderá trazer a paz de espírito às pessoas. Lembre-se, nós não somos só matéria, corpo. Nós temos um espírito. Não importa se você chama esse espírito de alma, não importa se você seja dicotomista ou tricotomista, mas nós temos algo imortal e que um dia estará na presença do Eterno e certamente receberá a paga necessária. Receberão galardões, receberemos galardões, mas também a paga eterna. E eu pergunto, muitos oraram para que Deus mandasse trabalhadores para a sua seara, para a sua obra. Eu pergunto, você já se inscreveu? Você já deu o seu nome ao Eterno, dizendo que está pronto, que vai assumir o compromisso de também pregar aonde você esteja, aonde você vá? Que você estará à disposição deste reino para levar as boas notícias de Jesus, com o fim também de que outras pessoas possam chegar onde você chegou. Um dia alguém pregou para eu, um dia alguém pregou para você, mas outras pessoas precisam ouvir sobre Jesus. Você já se habilitou, meu querido, minha querida irmã? Você já se dispôs a pregar também, a ensinar as verdades do reino de Deus? Aproveita até a buzina aí da propaganda dos fruteiros. Atenção! Coloque-se à disposição, queridos irmãos, do reino, porque somente com Ele, por Ele e para Ele, você poderá no final dizer: cumpri a minha missão. Que Deus seja louvado, que louvado seja Deus para todo sempre. Pastor Ronaldo, Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Peço desculpa aí porque ninguém manda na rua, mas que a mensagem tenha entrado profundamente, tenha centrado profundamente no seu coração, na sua mente, no seu espírito, e que você entenda que Deus, nos dias de hoje,
Ele continua a chamar, e que você pode ser um instrumento na potente mão dele para a salvação de outras pessoas. Deus seja louvado.